FSM Agora. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Olá, estamos começando mais um Santa Maria Agora, nessa série especial de entrevista com os vereadores estreantes na Câmara Municipal de Santa Maria. E a minha entrevistada de hoje é a Roberta Leitão. Seja muito bem-vinda à TV Santa Maria, ao Santa Maria Agora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E é sempre uma honra poder conversar aqui com a TV Santa Maria e com a comunidade de Santa Mariense. Bom, de antemão, Roberta, eu quero te parabenizar pela eleição, te desejar sucesso nesses 4 anos aí de legislatura que tem pela frente e que, sobretudo, a comunidade de Santa Maria seja a maior beneficiada com o teu trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Esse foi o propósito quando nós colocamos o nosso nome à disposição, foi trabalhar exatamente pelo bem da comunidade, de toda Santa Maria. Eu sou uma filha adotiva de Santa Maria, eu sou santiaguense, então eu vim para cá estudar com 14 anos, em 1993, fiz ensino médio aqui, depois fiz faculdade, me formei em Direito na UFSM, devo tudo que eu sou a Santa Maria, fiz minha carreira aqui e entendi que estava na hora de retribuir, de devolver para Santa Maria o quanto Santa Maria me deu ao me adotar. Então eu sou uma santamariense de coração, tentando devolver para a cidade todo o bem que recebeu. Tá certo. Bom, Roberta, vamos começar com uma pauta quente desta semana, que foram as manifestações pela retomada das atividades econômicas na cidade, das quais tu apoiaste. Por que esse apoio? Quais são as alternativas pensadas? O que há nessa contrariedade às propostas do governo do estado? O que se contraria, o que se propõe de diferente? Bom, Janine, na verdade nós apoiamos as manifestações promovidas, então pela sociedade civil organizada. São vários grupos que se organizaram num pedido de socorro, porque são setores que estão há mais de ano, Estamos fechando agora em março um ano do nosso primeiro lockdown. Então estão há um ano sofrendo as consequências da pandemia e sem vislumbrar uma alternativa, sem vislumbrar uma luz no fim do túnel. Então essas pessoas se desesperaram, chegou um ponto que ficou insustentável a situação e eles se uniram. Então o pessoal de bares, restaurantes, comércio, serviços, lojistas, enfim, distribuidores de bebidas, o pessoal das quadras de esporte, os professores de educação física, os professores de escolas infantis. Hoje a gente teve assim um episódio muito triste que me impactou demais. Uma mãe que investiu tudo que tinha para abrir uma escola infantil, nunca pôde trabalhar, é mãe de um filho autista, teve que tirar o filho da escola porque não pôde mais pagar. O filho está em depressão, ela não tem como tratar essa criança. Nossa. Então ela se abraçou em nós e chorou copiosamente. Então as pessoas estão nesse nível de desespero. Então quando eu resolvi apoiar esses movimentos, da sociedade organizada de Santa Maria, civil, foi por entender que o trabalho é uma questão de dignidade humana, é uma condição da dignidade humana. Impedir que as pessoas trabalhem é tirar do ser humano a capacidade de ter uma vida digna. É obrigar o ser humano a viver de esmola. E quando eu não dou nenhuma alternativa, quando eu não faço um plano, olha, talvez vocês voltem a trabalhar, no final de março, no final de abril, eu também tiro a esperança dessas pessoas, Eu tiro uma previsão de futuro. Falando em termos econômicos, de administração, isso já é muito ruim para qualquer administração. Porque um administrador trabalha com meta, trabalha com organização, trabalha, com previsão de receita e despesa, enfim. Mas não é nem esse o caso. Claro que as empresas estão fechando, mas é o ser humano que está sofrendo.
né? Então foi nesse sentido o meu apoio, essas manifestações tenho apoiado, tenho estado ao lado deles, tenho procurado, né, auxiliar da forma que nos cabe dentro do legislativo. E aí tu me perguntaste de alternativas, né? Bom, acho que já está mais do que comprovado, já que estamos fechando um ano do nosso primeiro lockdown, que algo mais precisa ser feito. O sistema de bandeiras pode funcionar, pode ter sido uma excelente metodologia adotada, mas ele não está nos entregando um resultado esperado. Ele é uma ferramenta, mas nós precisamos de mais ferramentas, nós precisamos de mais coisas. Afinal de contas, todas essas pessoas que querem trabalhar, que precisam trabalhar, se adequaram, cumpriram os protocolos sanitários, as escolas que os pais pedem que os filhos retornem, cumpriram os protocolos sanitários, se adequaram ao COI. A gente sabe que a proliferação não está ali, a aglomeração não está ali, né? E esses setores acabam sendo colocados como responsáveis pela pandemia. Isso é muito cruel com quem quer trabalhar, com quem precisa pôr o pão na mesa, na boca dos filhos, com quem quer dignamente chegar e poder pagar uma conta de luz. Esse pessoal não está conseguindo pagar conta de luz, conta de água. As crianças, e aí a gente tem inúmeros relatos de médicos, assim como a doutora Viviane Carlotto, como o doutor Fábio Pedro, que nos dizem que a ciência nesse ano evoluiu, a ciência nesse ano teve tempo de pesquisar, e que aquilo que era empírico no início da pandemia, hoje é ciência, hoje tem pesquisa, tem testagem, e que com todo o cuidado, né, necessário, todas as adequações sanitárias, é seguro que as crianças voltem para a sala de aula. Aí tem o temor dos professores quanto à vacina, então esse movimento também pede vacinação prioritária. Nós também defendemos esse pedido, né? Nós já conversamos pessoalmente, conversei ontem na Saldanha Marinho com o nosso prefeito Jorge Pozobon. Temos tentado conversar, porque afinal de contas existem grupos já de prefeitos, né, como a Frente Nacional de Prefeitos e alguns consórcios intermunicipais se organizando para comprar a vacina. Então Santa Maria não pode ficar para trás, a gente precisa se organizar, precisa sair na frente, então precisa vacinar. Os médicos dizem que a vacina é uma ferramenta, mas hoje, né, a gente teve um manifesto aí de 267 médicos de Santa Maria, os nossos principais nomes da infectologia, nos dizendo que sim, que existe o tratamento precoce no início da doença, que evita o agravamento, que evita a sobrecarga do sistema. Isso a gente vem tratando e vem estudando e vem acompanhando médicos que pesquisam em nível internacional desde o ano passado. Então, existem alternativas e precisam existir além do lockdown, além do trancar em casa, além da restrição. Porque a fome mata, talvez o desespero mata. Os nossos índices de suicídio estão na estratosfera e isso é muito preocupante. Como é que nós, sociedade, vamos sair emocionalmente dessa condição da pandemia? Então, essas são as questões que eles colocam, né, e com as quais eu concordo integralmente. Aliás, eu gostaria de parabenizá-la desde já pela criação de uma frente parlamentar do empreendedorismo para Santa Maria, para a Câmara de Vereadores. Acho que muito coerente com toda a sua fala até agora, né? Por que a criação dessa frente vereadora e como é que ela deve funcionar? Bom, a frente parlamentar ela é formada por um grupo de vereadores que se interessa pelo assunto. Então nós não conseguimos fazer uma reunião física ainda, ela recém foi criada, mas nós devemos nos reunir, ou física, ou enfim, de forma virtual. Mas o porquê dessa frente, como ela vai trabalhar, essa frente foi pensada por mim e criada porque essa era uma das minhas bandeiras de campanha. Quando eu vim para Santa Maria era uma cidade viva,
pujante, feliz, alegre, cheia de oportunidades, tanto que eu me encantei tanto que eu não quis ir embora de Santa Maria, eu quis ficar aqui. E hoje, todas as pessoas que a gente conversa, ou a maior parte das pessoas nos dizem: nossa, como Santa Maria não tem oportunidade, como Santa Maria está uma cidade triste, está uma cidade que as pessoas querem ir embora daqui. E isso dói muito, porque eu realmente amo Santa Maria como minha cidade. Então a ideia, e como é que Santa Maria vai voltar a viver, vai voltar a crescer, vai voltar a ser grande? Através de quem empreende na cidade, através de quem gera renda, gera emprego, gera qualidade de vida para o cidadão santamariense, porque o empreendedorismo é isso, né? É resolver problemas de forma criativa a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, no momento que nós temos mais lugares para ir, mais restaurantes, mais empresas, mais lojas, mais tudo, a qualidade de vida dos santamarienses melhora. E assim a gente gera renda para melhorar a cidade e emprego. Uma das diretrizes da frente, né, que ainda praticamente foi criada só no papel, infelizmente, é fazer um mapeamento das nossas micro e pequenas empresas e dos nossos empreendedores informais, que são quem efetivamente toca a nossa cidade. Isso ficou muito claro para mim na campanha. Nós andamos em todos os cantos de Santa Maria e ficou muito claro que é o dono do X lá da vila, o dono do salão de cabeleireiro, o dono da barbearia, o dono da sapataria. São essas pessoas que trabalham sozinha, que trabalham com a família, que trabalham com 1, 2, 3 empregados, que tocam a nossa economia, que fazem Santa Maria viver. É a nossa força. Então, tentar mapear essas pessoas, ver o que elas precisam de ajuda, tentar ajudar na desburocratização para que elas possam efetivamente se formalizar, né? Tentar auxiliar nos processos junto à prefeitura para que elas realmente tenham a aplicabilidade da Lei da Liberdade Econômica, que veio para beneficiar quem quer trabalhar, quem quer empreender. Então, um trabalho inicial da frente que eu vou propor é esse. Outra frente criada pela senhora recentemente também, muito importante, é uma frente parlamentar para cuidar do agronegócio de Santa Maria, né? Um dos setores basilares da nossa economia. Exato. E que anda com pouca atenção, digamos assim. Exato. Como nós conversávamos antes, né, Janine? Eu sou cria do agro, eu sempre digo isso com muito orgulho. Meu pai é agrônomo, formado aqui na UFSM, fez técnico agrícola aqui na UFSM, trabalhou a vida inteira na Emater, na extensão rural, né? Então trabalhou diretamente com agro. Meus avós eram do agro, eu sou neta de agropecuaristas, né? Então eu tenho o pé no agro, sangue no agro, né? E realmente a frase que eu uso, que eu acho muito, muito específica, é que se o agro, né, se o campo não produz, a cidade não come. E as pessoas, a gente vai no supermercado, é muito fácil tu pegar a caixa de leite, tu pegar a caixa de ovo, tu pegar a verdura, mas quem está na cidade não pensa de onde vem esse alimento, que tem toda uma cadeia produtiva, todo um grupo de pessoas trabalhando para que aquele alimento nos sirva, e que essa é a maior riqueza que nós temos. E são tantas as demandas do campo para isso acontecer, não é? Sim, o processo produtivo do agro é muito intrincado. Existem muitas variáveis, a vida do produtor rural ela é sacrificada. E aí todo mundo diz assim, o dado grande não é. Também é, porque quanto maior é a minha produção, também maior é o meu investimento, também é maior o meu risco. Então é a mesma medida, a do pequeno que tem o hortifruti, que vem uma geada e queima tudo, que vem uma chuva de pedra e destrói, como de quem planta soja ou arroz, né? São alimentos, mantém a nossa economia funcionando, né?
E também existe a questão, então, do empreendedor. São frentes que se comunicam, né? Porque o empreendedorismo, ele é na cidade, mas ele também é no campo. Dialoga com o campo, não é? Exato, dialoga. O homem do campo é muito empreendedor, porque no campo a gente não tem tantos recursos, então precisa muitas vezes encontrar soluções, né? Criativas. Então essas frentes, elas vão se conversar nesse sentido. O que o homem do campo precisa? Logística para escoar a produção, precisa de iluminação, precisa de segurança, precisa de água, precisa de conectividade, né? Quem está no campo precisa internet, né? Precisa condição de conviver no mundo virtual que hoje temos. Então são muitas frentes, né? E aí, claro, a gente tem que lembrar que em Santa Maria nós temos algumas matrizes e algumas são esquecidas. Uma delas é o agro, e a outra é o turismo, que também entra na questão do empreendedorismo, da qualidade de vida. Santa Maria é, por natureza, uma cidade turística, porque nós recebemos muita gente de fora, assim como eu. Então, né, a gente tem um turismo doméstico muito arraigado, muito forte, e que precisa ser incentivado também. Com certeza. Vereadora, para o telespectador da TV Santa Maria que nos assiste, que ainda não conhece um pouquinho da sua história política, conta quem é Roberta Leitão e como é que se envolveu na política. Bom, então, a Roberta Leitão tem 42 anos, é natural de Santiago, veio para cá em 93, fez ensino médio no Colégio Marista, faculdade na UFSM, mestrado na Unisc. E como que eu advogo aqui, sempre advoguei, né? Enfim, como que eu me envolvi na política? Eu acho que isso está meio na essência. Eu sempre gostei, eu sempre fui uma criança que teve esse olhar. Meus pais não são filiados a nenhum partido até hoje, mas sempre foram politizados, sempre gostaram, e eu tive essa formação. Então eu me recordo de algumas coisas muito significantes. Quando a nossa Constituição Federal foi promulgada, em 88, eu tinha 10 anos. E eu me lembro, eu tenho uma memória viva do momento, né, do Ulisses Guimarães promulgando a Constituição. Qual é a criança de 10 anos que tem essa, né, essa memória? Então, eu acredito que já tem um pouco de vocação, talvez. Sim. Mas como é que eu acabei me envolvendo na política? Sempre fui meio... sempre trabalhei nos bastidores da política, sempre me envolvi no ativismo político não partidário, né? Aqui em Santa Maria eu tive à frente dos movimentos, a partir de 2013, dos movimentos de rua, contra a corrupção, pró-impeachment, enfim, e aí a gente foi se envolvendo. E chegou um momento que eu entendi que não adiantava ficar só no ativismo político. Que realmente, se a gente quer fazer alguma coisa, tu tem que ter a coragem de colocar teu nome à disposição, de tentar realmente trabalhar dentro do sistema, o que não é uma coisa simples e fácil de fazer. Do momento que a gente decide colocar o nome à disposição, tu abre mão de muitas coisas. Então já vou emendar a última pergunta da nossa entrevista, que são essas expectativas da estreia, esse balanço dos 2 primeiros meses e o que se desenha, né, a partir daí. Olha, o balanço dos 2 primeiros meses é muito positivo, porque nós chegamos, organizamos uma equipe muito competente, fizemos bons relacionamentos, porque a política vive de bons relacionamentos. Já fizemos várias intercussões com a prefeitura, enfim, já tivemos conversando com secretários, com o próprio prefeito, já fomos a Brasília, já fizemos algumas agendas para trazer recurso para Santa Maria. Agora, na semana passada, sexta-feira, enviamos aos deputados alguns pedidos de emendas parlamentares para auxiliar Santa Maria, o que os secretários nos pediram, o que o prefeito nos pediu. Inclusive, na sexta-feira passada, estive com o vereador Pablo, entregando um ofício ao prefeito sobre as escolas cívico-militares, né, pedindo para que Santa Maria se habilite
E aí perguntei, prefeito, o que o senhor precisa? O que Santa Maria mais precisa? Recurso para a unidade básica de saúde, para atenção básica. Aí temos um bom relacionamento, obviamente, com o gabinete do senador Luiz Carlos Reis. Entramos em contato e descobrimos que esse recurso já estava sendo enviado para Santa Maria. Então, hoje nós temos aí 180 mil na conta do município, já está na conta do município para tratamento de Covid na unidade básica. Que boa notícia. Então, a gente sabe, assim, é pouco tempo, mas a gente já conseguiu fazer bastante coisa. Claro, uma das coisas que nos atrapalha muito é o funcionamento da Casa Legislativa, porque na pandemia as coisas não andam, a gente não consegue avançar com a rapidez que nós gostaríamos, mas vamos indo, né? Vamos indo e tá no caminho certo. Vereadora, eu gostaria de lhe agradecer muito pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho com a TV Santa Maria, por vir falar conosco aqui no programa, com a nossa audiência, e convidá-la a retornar mais vezes, sempre que tiver novidades do seu gabinete. Enfim, estamos à disposição para ajudar a divulgar boas notícias. Eu que agradeço, Janine, né? Agradeço então aos telespectadores da TV Santa Maria que nos ouvem, que nos assistem. Convido a todos que nos sigam nas redes sociais, é ali que a gente está fazendo, né, na página, no Instagram e no Twitter, uma transparência do mandato. Te agradeço muito o convite, sempre estarei aqui, sempre que possível estarei aqui, porque eu entendo que exatamente essa relação que a gente precisa ter para que a comunidade consiga acompanhar, né, mais proximamente o trabalho dos vereadores. Também fica um convite, né, para vocês conhecerem nosso gabinete quando puder, quando a gente puder receber visitas, e para que a comunidade assista às sessões plenárias, participe das sessões plenárias. As nossas sessões agora passaram para as 17 horas, nas terças e quintas, por enquanto elas estão online, mas que as pessoas assistam, que as pessoas nos cobrem, que as pessoas contribuam, porque é disso que a gente vive, né, das demandas da comunidade. Tá certo, vereadora, muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço, Janine. E muito obrigada a você que conferiu mais uma edição do Santa Maria Agora. Nós nos vemos no próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais.